amigos, hoje nós devemos retomar o assunto Fátima e ficamos de tratar sobre as respostas dos vários papas a pedido de Nossa Senhora de que a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Porém, parece que seria mais compreensível depois a atitude dos vários papas se nós antes tratássemos de um assunto que foi a questão, toda a fé Fátima no Concílio Vaticano II. Se nós estabelecemos uma comparação entre Fátima e o Concílio Vaticano II, nós compreenderemos melhor o que sucedeu depois do concílio e mesmo antes do concílio. Vamos ver lá. Eu vou me basear, sobretudo, num livro de memórias de Dr. Plínio, que se chama Minha Vida Pública, onde ele narrou o que aconteceu lá no concílio e quais as tentativas que ele fez do concílio cumprir o que Nossa Senhora pediu em Fátima, para obter a conversão da Rússia e a suspensão do castigo. Então, vamos lá. Ele promoveu duas petições que foram históricas, mas não atendidas. Se uma foi a consagração da Rússia e outra foi a condenação do comunismo. Se isso tivesse sido aceito, a história do mundo seria outra. Vamos ver. A primeira das petições foi o pedido da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. A ideia nasceu numa conversa na fazenda de Amparo, que era da TFP, era de membros da TFP, e lá Dr. Plínio se retirou com os dois bispos, certamente para conversarem sobre as questões conciliares. E nessas conversas, Dr. Plínio sugeriu que fosse feita uma petição pedindo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Eu queria frisar aqui a relação de Dr. Plínio com Fátima, nisso, na preocupação dele de atender o que Nossa Senhora pediu em Fátima, coisa que não estava igualmente presente nos bispos que o acompanhavam. Ele teve a ocasião de expor aos bispos lá em Amparo a alta conveniência de promover aquela súplica, pedindo a consagração da Rússia de acordo com a mensagem. A irmã Lúcia havia dito que essa consagração era uma das condições colocadas pela Virgem Maria para afastar a ameaça do castigo que pairava sobre o mundo. E Nossa Senhora havia estabelecido certos quesitos para que essa consagração fosse feita. Eu lembro que quando Nossa Senhora apareceu na terceira vez, lá na Cova da Iria, ela disse que viria depois pedir a consagração da Rússia. E realmente ela veio e pediu a irmã Lúcia em 1929. Bem, as consagrações que Pio XII fizera antes do mundo, em 1942, e dos povos da Rússia, ele ainda fez em 1952, ao Imaculado Coração de Maria, não correspondiam às circunstâncias pedidas por Nossa Senhora. Portanto, a irmã Lúcia sempre disse que aquilo não tinha valido. Ele disse, eu li em livro publicado a respeito o seguinte, e também ouvi pessoalmente do arcebispo de Coimbra, do Ernesto Sena de Oliveira, encarregado da guarda da irmã Lúcia. Este afirmou que, segundo a irmã Lúcia, essas consagrações não tinham atendido ao que fora pedido. Vê-se esta afirmação ainda em uma carta da própria irmã Lúcia ao seu confessor jesuíta, padre José Aparício, com quem o Dr. Plínio, aliás, esteve, o qual emprestou-me a carta. Nela estava declarado que o pedido não havia sido atendido. Agora, quais eram os quesitos que Nossa Senhora exigia para a consagração da Rússia? Primeiro, que fosse feita pelo Papa. Segundo, em união com os bispos do mundo.
quer dizer, não precisariam estar todos os bispos no mesmo lugar, mas seria preciso que todos em união com o Papa, no mundo inteiro, pedissem, fizessem a consagração. Depois, que a consagração fosse da Rússia, evidentemente porque isso enfocava um desejo de conversão da Rússia, que condenava o comunismo que a Rússia estava espargindo para o mundo inteiro, como uma grande novidade de maneira de viver e que era totalmente oposta à doutrina católica. E também que a consagração fosse ao Imaculado Coração de Maria. Esses eram os requisitos. Pio XI recebeu a mensagem, mas, por razões não divulgadas, não realizou a consagração nos termos em que Nossa Senhora pedia. Isso foi uma coisa incrível. Já antes de Pio XII, Nossa Senhora tinha aparecido no tempo de Bento XV, mas Pio XI foi muito pouco sensível, se é que foi sensível, à mensagem de Fátima. Bem, a consagração feita por Pio XII não foi em união com os bispos do mundo, e tampouco foi feita a consagração da Rússia. Não atendeu, portanto, 2 das 4 condições pedidas por Nossa Senhora. Tanto é que quando em 31 de outubro de 42, Pio XII consagrou a Igreja e o gênero humano ao Imaculado Coração de Maria, a irmã Lúcia escreveu ao pontífice comunicando da parte de Nosso Senhor que, como o ato foi incompleto, fica a conversão da Rússia para mais tarde. E Nosso Senhor é tão bondoso que, por causa da parte que foi feita, Nosso Senhor suspendeu a Segunda Guerra Mundial. É tão bondoso que isso ele fez, mas diz que a conversão da Rússia viria depois. O que quer dizer isso? Que enquanto não viesse a conversão da Rússia, ela ia continuar espalhando os seus erros pelo mundo. Aí socialismo, marxismo, comunismo, tudo isso continuou irradiando. Eu queria lembrar aqui que na década de 50, eu creio que em 54, Pio XII teve uma réplica, por assim dizer, exclusiva para ele, que ele narra isso, do Milagre do Sol, que ele viu a partir dos jardins do Vaticano. Isso, será que ele deu devido valor a isto? Não parece. Em 21 de 11 de 64, já com Paulo VI, ele confiou, não consagrou, o gênero humano e não explicitamente a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, a petição dos padres conciliares tinha todo o propósito. Quer dizer, no concílio, pedir a consagração tinha todo o propósito, porque ela não estava feita. Não estava feita. Mas depois nós vamos ver como é que foi a questão da consagração pós-concílio Vaticano II. Nós assinalamos apenas antes, como está no livro de Dr. Plínio, que em 13 de maio de 82 e 25 de março de 84, ele consagrou o mundo, e não a Rússia, ao Imaculado Coração de Maria. O mesmo fez o Papa Francisco a 13 de outubro de 2013. Mas, precisamente, não foi feito. Por quê? Porque se pelo menos uma dessas consagrações tivesse sido feita inteiramente dentro dos quesitos, por que não fazê-la? É um mistério. É um mistério. Por que contornar e usar outra expressão quando a vidente estava tão explícita que devia ser a consagração da Rússia? A explicação vem daqui a pouco. Assim, tendo os 2 bispos aceito a sugestão de fazer uma petição, um abaixo-assinado, a Paulo VI pedindo a consagração da Rússia, o Dr. José Carlos Castilho de Andrade, que era um dos diretores da TFP na época, ele estudou com cuidado toda a temática para indicar como a consagração deveria ser feita, de modo a atender na petição todos os requisitos necessários para que a vontade de Nossa Senhora fosse satisfeita.
E assim Dom Maire e Dom Sigor foram os promotores entre os padres conciliares da famosa petição solicitando ao Santo Padre a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Houve, então, na história de Fátima, este fato importantíssimo. 2 bispos da Igreja Católica, estimulados com a ideia dada por Dr. Plínio, eles se levantaram e esses 2 bispos conseguiram a assinatura de 510 outros bispos, pedindo essa consagração. Os membros da TFP presentes no concílio nessa época ajudaram na coleta dessas assinaturas. Bem, quando foi no dia 3 de fevereiro de 64, Dom Sigor entregou pessoalmente a Paulo VI essa petição subscrita por 510 prelados de 78 países. O pedido não foi atendido, a vontade de Nossa Senhora não foi cumprida, mas ficou assinalado perante a história que o movimento, o de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que na época era o catolicismo, foi sensível à voz de Fátima. E esse movimento, através de 2 bispos, fez o possível e o impossível para que, de um modo oficial e altamente prestigioso, essa voz de Nossa Senhora fosse ouvida e reboasse dentro do concílio. Segundo, a petição de condenação do comunismo repercute intensamente. Também, na mesma fazenda Morro Alto, diz Dr. Plínio, estabelecemos, Dom Sigor, Dom Maire e eu, a temática da petição de condenação ao comunismo, que recebeu a adesão de 213 padres conciliares de 54 países. A imprensa italiana e a internacional noticiaram com todo o relevo a entrega dessa petição por Dom Maier no dia 3 de dezembro de 1963 à Secretaria de Estado da Santa Sé, na pessoa do seu titular, o senhor cardeal Amleto Giovanni Cicognani. Na divulgação desse documento, foi valiosa a cooperação do, não sei como pronunciar, Divine World News Service, agência noticiosa dirigida pelo mencionado padre Ralph Whitgan. Ela distribuiu em primeira mão a notícia da entrega dessa petição a 650 jornalistas presentes na sede do Comitê da Coordenação das Comunicações sobre o Concílio, incluídos os representantes das agências internacionais que a divulgaram para o mundo inteiro. Quer dizer, isso foi feito, o mundo teve como tomar conhecimento disso. Simultâneo à petição, por seu íntimo anexo com os termos do documento, foi amplamente distribuída a esses jornalistas pelo secretariado do Grupo de Catolicismo em Roma, o livro A Liberdade da Igreja no Estado Comunista, traduzido para o inglês, francês, espanhol e italiano. Essa divulgação foi também feita aos 2.200 padres conciliares. Eu recomendo muito que vejam, sobretudo através da Petrus, editora, ou livraria Petrus, eu não me lembro bem como é que ela se chama, esse livro de Dr. Plínio, A Liberdade da Igreja no Estado Comunista, porque traz uma análise profunda sobre a relação igreja e comunismo. Inclusive aborda de uma maneira magistral a questão do direito de propriedade, hoje tão perseguido. Il Tempo, o maior matutino romano, noticiando no dia seguinte a entrega da petição, considerou-a, na atmosfera conciliar, um episódio importantíssimo para todos os católicos italianos, termos do jornal. Já o Diário Roma, de Nápoles, abriu um título em que dizia uma notícia bomba do Vaticano, considerando a petição uma pompa vera e própria, uma própria verdadeira bomba. Esta petição continha uma série de teses do livro Revolução e Contra-Revolução, que era pouco comum ouvir-se de lábios de bispos. Várias dessas teses entraram como fundamentação do pedido de condenação do comunismo. Item 3.
condenar o comunismo atrapalharia o ecumenismo com os comunistas. E aqui está o fundo da questão. Vamos ser claros. Qual era a meta da petição? O Concílio Vaticano II foi numericamente o maior concílio da história. Isso é um fato. Nunca houve tantos bispos reunidos em um concílio. Seria importantíssimo que nele se fizesse uma condenação do comunismo. Sobretudo porque era o erro da época, era o maior erro da época. Até aquela data, a posição da Igreja se manifestava na condenação total da doutrina comunista, na proibição a todos os católicos de lerem, sem as devidas licenças, livros comunistas, de se filiarem a um partido comunista ou de prestarem à conservação ou à expansão de órgãos comunistas qualquer forma de apoio. Quer dizer, a Igreja condenava isto. Talvez a límpida rigidez dessa atitude nunca se tenha manifestado com maior coerência e força do que no famoso decreto de 1º de julho de 1949, aprovado por Pio XII, em que o Santo Ofício declarava excomungados e apóstatas da fé católica todos aqueles que professassem, defendessem ou divulgassem a doutrina comunista. Nossa Senhora! Hoje, dentro da própria Igreja, isso corre solto, não? Nas novas circunstâncias, uma condenação formal da doutrina comunista pelo concílio teria sido um imenso entrave às relações ecumênicas que, evidentemente, estavam se preparando com os países comunistas. Quer dizer, o comunismo não venceria, ele não tinha condições de vencer de uma maneira reta, limpa, eleitoralmente. Era preciso que o clero trabalhasse para ele, para que ele fosse aceito. O pacto de silêncio da Santa Sé sobre o comunismo. Então vejam só. João 23, vamos lá, agora para João 23, convidara para o concílio observadores de todos os cultos, entre os quais os da Igreja Ortodoxa, ou se quiser, IO, pró-comunista. Bom, uma pergunta, por que convidar para o concílio gente de todos os cultos? Afinal, a Igreja Católica é ou não é a única Igreja verdadeira do único Deus verdadeiro? Nós rezamos no credo isso a vida inteira. Estranho. Mistério. Segundo constou largamente naquela ocasião, a condição imposta por esta IO para que se dignasse aceitar o convite. Então, os comunistas agora invertem a situação. Nós só formos se for preenchida a seguinte condição: que na sala conciliar fosse proibido qualquer ataque ao comunismo e que o Concílio Vaticano II se abstivesse de dizer contra este qualquer palavra. E este fora o compromisso assumido pela Santa Sé, para obter que observadores russos viessem ao concílio. A não condenação do comunismo abria caminho para possíveis negociações entre o Estado soviético e o Vaticano, e também entre a Igreja Ortodoxa, entre aspas, russa e Roma. Este compromisso, olha só, nascera das reuniões realizadas em 18 de agosto de 1962, na cidade francesa de Metz, envolvendo o cardeal Eugène Tisserand, representante da Santa Sé, e o metropolita Nikodin, então arcebispo cismático de Iugoslávia, representando a Igreja Ortodoxa Russa. A imprensa comunista foi a primeira a revelar esse compromisso, através do semanário France Nouvelle, boletim central do Partido Comunista Francês. Como o sistema socialista mundial manifesta superioridade de modo incontestável e goza de aprovação de centenas e centenas de milhares de homens, a Igreja não pode satisfazer-se com um anticomunismo grosseiro. Ela adotou o compromisso
por ocasião de suas negociações com a Igreja Ortodoxa Russa, de que no concílio não haveria um ataque direto contra o regime comunista. Ele foi publicado, então, pelo François Nouvel. Dessas reuniões nasceu o Pacto de Metz, detalhado pelo jornalista e escritor Jean Madiran, em seu livro L'Accord de Metz, ou Pourquoi notre mère fut muette, quer dizer, o Acordo de Metz, ou Por que nossa mãe permaneceu muda, publicado em 2006. Ele havia denunciado esse pacto 6 meses após as reuniões de Metz, na revista Itinéraire, de que era diretor. Do pacto resultou a aceitação, por parte dos ortodoxos russos, de enviar observadores ao Concílio Vaticano II. Segundo informou o jornal católico progressista La Croix, o qual, em sua edição de 16 de fevereiro de 63, revelava, em consequência desse encontro, Monsieur Nicodin, vejam só, aceitou que alguém fosse a Moscou para levar o convite, quer dizer, uma atitude totalmente subserviente, sob a condição de que sejam dadas garantias no que concerne à atitude política do concílio, quer dizer, de não atacar o comunismo. Vale recordar que esse metropolita russo, Nicodin, com quem o cardeal Tisserand firmou esse contrato, era um espião pago pela KGB para infiltrar o Conselho Mundial das Igrejas, da qual chegou a ser presidente. Isso está no Catolicismo, número 742, de outubro de 2012, para quem quiser ver mais detalhes. Mais tarde, vieram à tona outros detalhes desse compromisso quase secreto, revelados pelo professor Romano Amério, em seu momentoso livro Iota Uno, em Studio delle Variazioni della Chiesa Cattolica del século XX, Milão, 1985. Corria, então, uma palavra de ordem imperiosa entre os padres conciliares e também entre os leigos mais chegados ao concílio. Podiam escrever os artigos que quisessem nos jornais, porém jamais falar contra o comunismo, e não estimular ninguém a falar contra. Não era uma proibição oficial, mas é apenas extraoficial, porque Paulo VI não queria tornar público que tinha assumido esse compromisso. Ou seja, a Igreja, naquela ocasião máxima, havia optado por não falar contra a maior heresia dos tempos atuais. E isto jogou a Igreja nessa posição verdadeiramente sem sentido. Reúne-se um concílio. Há uma heresia que ameaça deglutir a Igreja, como aconteceu. E esta assume o compromisso de não falar contra esta heresia. Eu queria lembrar aqui o que disse o Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução, de autoria dele, quando ele fez um adendo, ele acrescentou isto daqui. Dentro da perspectiva de revolução e contra-revolução, que era o nome do livro, o êxito dos êxitos alcançado pelo comunismo pós-staliniano, sorridente, foi o silêncio enigmático, desconcertante, espantoso e apocalipticamente trágico do Concílio Vaticano II a respeito do comunismo. Este concílio quis ser pastoral e não dogmático. Alcance dogmático ele realmente não o teve. Além disto, sua omissão sobre o comunismo pode fazê-lo passar para a história como o concílio apastoral, quer dizer, o oposto do que devia ser pastoral. Em outros termos, atuaram como verdadeiros pastores aqueles que no Concílio Vaticano II quiseram espantar os adversários menores e impuseram livre curso pelo silêncio a favor do adversário maior? Com táticas aggiornate, das quais, aliás, o mínimo que se pode dizer é que são contestáveis no plano teórico e se vem mostrando ruinosas na prática, o Concílio Vaticano II tentou afugentar, digamos, abelhas, vespas e aves de rapina,
Seu silêncio sobre o comunismo deixou aos lobos toda a liberdade. Quer dizer, pegou aqueles que praticamente são pouco dano poderiam fazer contra o rebanho e afastou e deixou os lobos aproveitarem do rebanho. E foi o que aconteceu. A obra desse concílio não pode estar inscrita, ainda continua o Dr. Plínio, enquanto efetivamente pastoral, nem na história, nem no livro da vida. É penoso dizê-lo, mas a evidência dos fatos aponta neste sentido o Concílio Vaticano II como uma das maiores calamidades, se não a maior da história da Igreja. A partir dele, penetrou na Igreja em proporções impensáveis a fumaça de Satanás, que se vai dilatando dia a dia mais com a terrível força de expansão dos gases. Para escândalo de incontáveis almas, o corpo místico de Cristo entrou no sinistro processo da, como que, autodemolição. É espantoso, mas é isto. E ali foi a grande recusa, depois já de tantas recusas anteriores, a grande recusa de Fátima. E se hoje o mundo está desse jeito, sua raiz está ali. É lamentável como ainda tem pessoas inteligentes, pessoas cultas, mas que não têm coragem de ver de frente essa questão do Concílio Vaticano II. E ainda procuram emendar o que é inimendável. Quer dizer, não dá para emendar de jeito nenhum toda a tradição católica com aquilo que aconteceu, com o concílio que aconteceu depois dele. Os fatos estão aí, basta vê-los. Bom, aí veio a ideia de uma petição. Está aqui um subtítulo, única estratégia possível para tentar quebrar esse acordo. Então, quando o Dr. Plínio fez a petição da condenação do comunismo, era para quebrar o acordo da I.O. com o Vaticano. Veja só, uma vez aceito pela Santa Sé o compromisso de não discutir a questão do concílio, o único modo de contornar essa palavra de ordem seria organizar, com base na série de razões doutrinárias e históricas contidas em nossa petição, um abaixo-assinado solicitando fosse posto em votação, no plenário, um pedido de condenação do comunismo. Quer dizer, ele queria que fosse posto no plenário. Os representantes da Igreja Ortodoxa Russa certamente advertiriam antes a Santa Sé. Soubemos dessa petição da bancada de bispos conservadores. Se eles a levarem adiante, nós nos retiraremos. A Santa Sé teria como saída dizer a esses bispos conservadores: foi feita essa combinação e, portanto, o Santo Padre quer que os senhores retirem essa petição. Aí ficaria claro, ficaria declarado que havia tido esse acordo. Se isto se desse, e se os membros da bancada conservadora tivessem dispostos a chegar até as últimas consequências, deveriam afirmar: nossa consciência não nos permite fazer isso. Vossa Santidade, se quiser, exclua-nos do concílio, mas suplicamos que declare a razão. Quer dizer, isso denunciaria o pacto. Se assim se fizesse, a história do... Continua o Dr. Plínio. Se assim se fizesse, a história do concílio, da Igreja e do mundo hoje seria outra. Não adianta alegar que não havia o número suficiente de membros para isso. No concílio, o grupo dos conservadores era chamado Cetus, era constituído por cerca de 30 arcebispos e bispos, entre os quais Dom Sigaud, Dom Maia e Monsieur Lefebvre, dentro de um total de aproximadamente 2.500 arcebispos e bispos. E não seriam necessários, diz o Dr. Plínio, 30, apenas 2 que fizessem isso. Dom Sigaud e Dom Maia, por exemplo, teriam virado o leme da história para o outro lado. A pergunta fica posta: que consequências traz uma omissão como essa? Sexto, um procedimento totalmente irregular obstruiu o encaminhamento da petição. Em vista de tudo isto, dei a sugestão, diz o Dr. Plínio, de uma petição de condenação ao comunismo a Dom Sigaud e a Dom Maia. Eles pediram-me, então, que lhes redigisse extraoficialmente uma moção neste sentido,
E eu redigi essa moção. Frequentemente, o Dr. Plínio redigia as coisas que eles assinavam. Essa petição foi assinada por 213 cardeais, arcebispos e bispos de 46 nações e foi apresentada em tempo hábil para os trâmites necessários. Mas o tempo foi passando sem que houvesse resposta. No fundo, a Secretaria de Estado chegou a enviar a petição ao Monsenhor Felice, secretário do Concílio, para que a fizesse chegar à comissão mista, encarregado da redação do esquema sobre a Igreja no mundo contemporâneo, o assim chamado Esquema 13, que desembocou na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Sétimo item. Nova petição contra o comunismo é sabotada. Na quarta e última sessão, iniciada em 14 de setembro de 1965, o Tietso levantou um novo abaixo-assinado, esta vez com 435 assinaturas de padres conciliares de 86 países. Essa nova petição, que era uma emenda à Constituição Gaudium et Spes, foi entregue no dia 9 de outubro de 1965 por Dom Geraldo Proença Sigur e por Monsenhor Marcel Lefebvre na Secretaria-Geral do Concílio. Nela se referia que depois do parágrafo número 19 do esquema, a Igreja no mundo contemporâneo, que tratava do problema do ateísmo, se acrescente um novo e apropriado parágrafo que trate expressamente do problema do comunismo. Esse está no livro de Mattei, Il Crociato del século XX. O novo documento teve que caminhar, por causa da burocracia interna do Vaticano, até a mesa de Monsieur Glorieux. Era um Monsieur como havia tantos no Vaticano. Tenho quase certeza de que naquela altura não era bispo. Depois talvez tenha sido feito, já que prestou um tão grande serviço à ala inovadora. Ele é quem devia dar despacho ao documento, mas Monsenhor Glorieux não deu andamento algum. Dom Sigur e Monsenhor Lefebvre foram então conversar com ele e lhe perguntaram como estava o andamento da petição. Monsenhor Glorieux defendeu-se afirmando falsamente que a petição tinha chegado fora do tempo, mas foi desmentido pelo próprio Monsenhor Péricle Felice, secretário do Concílio. Quer dizer, havia uma sabotagem para não se tomar nenhuma atitude contra o comunismo. Na realidade, foi tomada toda uma postura contra Fátima. Depois de várias demarches evasivas, este monsenhor disse que tinha perdido a documentação, equivalia a dizer que a documentação não teria andamento. No dia 23 de novembro de 65, a já citada agência de notícias Divine World Service, próxima dos prelados conservadores, difundiu um longo comunicado sobre o escândalo do desaparecimento das propostas de nada menos que 435 padres conciliares. E assim, ao mesmo tempo que o escândalo explodiu na imprensa, Paulo VI convocou uma reunião restrita de colaboradores, na qual ficou decidido que não era oportuno condenar o comunismo. No Catolicismo de outubro de 2002 está lá um artigo do senhor José Antônio Ureta sobre isso. Então, essa empresa de notícia, a Divine World, divulgou o seguinte comentário do padre Wiltgen. O fato de um único homem ter tido a possibilidade de impedir que um documento tão significativo chegasse às mãos da comissão conciliar, a qual era oficialmente dirigido, é uma das grandes tragédias do Concílio Vaticano II e poderá passar à história como o maior escândalo a vir a prejudicar as graves deliberações desta sacra Assembleia. Desse modo, o Concílio Vaticano II deixou de condenar o maior erro de nossos dias, o comunismo. Não poderia deixar de figurar, absolutamente não poderia, a atitude da Igreja face ao seu maior adversário naqueles dias. Adversário tão poderoso,
tão brutal, tão ardiloso como outro, igual a Igreja não encontrara na sua história, então já quase bimilenar. Tratar dos problemas contemporâneos da religião sem tratar do comunismo seria algo de tão falho quanto reunir hoje em dia um Congresso Mundial de Médicos para estudar as principais doenças da época e omitir do programa qualquer referência à AIDS, por exemplo. Oitavo ponto. Dom Maier e Dom Sigourney. Otimismo sem causa. Infelizmente, Dom Sigourney e Dom Maier entraram para o concílio imbuídos de certa mentalidade otimista. Eles parecem não ter medido até que ponto a revolução havia penetrado nas entranhas mentais, ideológicas e psicológicas de incontáveis bispos. E, sobretudo, não mediram até que ponto muitos desses bispos estavam empenhados em implantar esses erros face aos quais era preciso tomar uma atitude e enfrentá-los. Ora, não terem percebido isso foi uma das razões da debilidade da atuação deles, ou seja, desses bispos todos. Era uma obrigação dos dois se apresentarem seriamente, de maneira a entrarem no concílio armados de pied en cap, dos pés à cabeça, contra os erros que poderiam encontrar e de desenvolverem uma ação enérgica nos debates. O resultado foi que Dom Sigourney e Dom Maier acabaram por assinar sem restrições o concílio. Foi o que levou o professor de Mattei a comentar com muita adequação em seu já citado livro Il Crociato del século XX. Então, diz ele, bem se pode imaginar a preocupação de Plínio Corrêa de Oliveira perante as conclusões do concílio e talvez a sua perplexidade com o fato de que os dois prelados brasileiros que lhe eram chegados e o próprio Monsieur Lefebvre tivessem assinado o conjunto dos atos conciliares, até mesmo os documentos que tinham combatido na aula conciliar. O certo é que Plínio Corrêa de Oliveira assumiu uma postura de respeitoso silêncio, à espera de que os fatos confirmassem tudo quanto ele já previra. O pai Dr. Plínio diz, lembro-me que quando se delineou o rumo que o Concílio Vaticano II adotaria, fiz todas as insistências junto a eles para que tomassem uma atitude pública para deter este rumo. Eles recusaram terminantemente. Dom Sigourney teve esta fórmula. Plínio, há uma diferença entre o que Dom Maier e eu queremos e o que você quer. Nós queremos salvar o concílio. Eu queria salvar a igreja. Eles salvaram o progressismo, diz o Dr. Plínio. É sempre o ingênuo otimismo dos bons que lembra, a seu modo, o estado de espírito de Luís XVI diante dos avanços da Revolução Francesa. Dom Maier pretendia que ele assinou o concílio porque o assinar não queria dizer nada. Não representava nenhuma adesão ao concílio. Era, assim, um ato notarial. Ora, não há ato notarial que não queira dizer algo. Depois dessa gravação, que foi um pouco extensa, mas não tinha como cortar isso tudo, nós devemos, na próxima, abordar, então, cada Papa como fez, mas aí deve ser uma coisa mais rápida. Até lá.